A Ana já botou nos grupos? Não, ela tá esperando você sair do Zoom. Olá, seus deliveries! Fala, seus deliveries! Boa noite, pessoal. Vou esperar alguns minutinhos aí só para os grupos serem avisados da nossa primeira live. Quem assistiu a aula? Quem assistiu a aula lá no YouTube hoje, que saiu às 9, escreve pra gente aí. Bota um eu, bota uma mãozinha pra cima, bota alguma coisa pra gente saber. Você já matou sua água? Já? Você me trouxe um tantinho assim? Boa, Brenda. Brenda. E aí, Brenda, você gostou? Já te trouxe algum insight? Thaís, aluna. Boa, Thaís. A Paulinha aí, chama. Avisa o pessoal que a gente vai fazer. Pessoal, seguinte, a ideia hoje é trazer aqui uma colega para fazer um bate-papo. Essa colega, ela já teve contato aí com essas estratégias que a gente aborda, né? Que a gente falou um pouco, deu uma entrada delas hoje na aula de hoje, vai abordar mais amanhã. E essa colega é a Paula, dentista lá de Ribeirão Preto. E a ideia é chamá-la aqui para um bate-papo para contar um pouco para vocês como é que era o endodelivery, no caso era endodontista, dela antes, e quais foram as mudanças que ela conseguiu incorporar, as melhoras que ela teve na carreira dela, implementando aí as técnicas que ela aprendeu por meio do treinamento chamado ODDX. Vamos convidar ela aqui, não sei se ela já botou a mão pra cima. Já botou aqui? Não. Não. Paulinha, cadê você? Paulinha, apareça, bota uma mão pra Aqui, cima ó. aí. Pronto. Entraram ao... Tá. Olá, maravilhosa! Oi! Tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar nosso convite para participar da Imagina. nossa primeira live aí de hoje. E conta pra gente aqui um pouquinho, Paula, quanto tempo você tem de formada, onde você atende, você é especialista, há quanto tempo? Um pouquinho assim da sua carreira. Vocês estão me ouvindo legal, todo mundo, né? 100%. Então, beleza. Eu tô formada faz 6 anos. Desde que eu me formei, eu faço endodontia, mas eu fui fazer especialização depois de um ano. Eu passei na endodontia, eu me formei na Unesp de Araraquara. E aí eu vim morar em Ribeirão Preto e aí eu decidi por fazer a especialização aqui. Só que quando eu passei para fazer aqui, estourou a pandemia e acabou postergando aí o início da minha especialização. Aí eu comecei a fazer depois de uns 2, 3 anos de formada e eu concluí no final do ano, no começo do ano passado. Mas assim, Então já tem um ano aí de especialista, praticamente. Mas assim, desde o começo eu tentava pegar alguns casos mais simples. E aí, quando eu vi que realmente ia demorar para eu fazer especialização aí, eu tentei procurar mais, estudar mais para tentar avançar isso daí, porque eu sabia que eu queria isso. Então, e foi muito bom, porque eu cheguei na especialização aí com uma experiência legal, Uma mão consegui melhor, aproveitar melhor. Então foi legal. Bacana. E você chegou a abrir consultório próprio seu ou você sempre trabalhou no sistema de prestação de serviço? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como geral e trabalhava em convênio, trabalhava em diária, né? Recebendo Ganhava diária. Mas bastante, super feliz. Quanto você ganhava, Paulinha? Abre o jogo aí com a gente. Abra os números. o primeiro trabalho que eu consegui
Eu falo que eu fui bichete, assim, de início de carreira. Porque a pessoa ia me pagar metade da porcentagem do convênio. 50% do convênio. Isso. E comigo levando todo o material. Então eu fui lá e comprei resina 3M, né? Material de prótese. Lindamente fui. E aí eu olhava assim e falava assim, meu Deus, tem uma parcela, sei lá, de R$ 500 da dental e eu recebia 200. Eu falei, e aí? Como que eu vou fazer para pagar isso aqui? Quando é que vai fechar essa conta? Né? E aí, aí eu fui indo, fui recebendo propostas melhores, mas ainda recebendo por porcentagem ou por diária, que eu recebia tipo R$ 200, R$ 250 em diária. Isso com 2, 3 anos de formada. Atendendo das 8 a meio-dia e da 1h30 às 8 da noite. E aquele negócio, tendo paciente ou não, você tem que estar lá, né? Então, eu recebia isso por dia. Aí eu falei, não, vou começar a fazer umas endos aqui por convênio. Aí, beleza, fui lá, comecei a usar sistema rotatório, né? Ótimos cimentos, usava no máximo 3 vezes aí um sistema para receber R$ 160 no molar, que na época eu demorava 3 sessões para finalizar. Então, assim, aí eu fui vendo que realmente a conta ali não fechava. E como que você se sentia recebendo esse valor e entregando essa qualidade de serviço? Porque pelo que eu estou entendendo, você, né, investia em material, procurava dar sempre o seu melhor, estava investindo na sua formação, na sua capacidade técnica, mas você vê que a conta não fechava e o dinheiro, né, não tinha essa contraparte. E um monte de gente falando a mesma coisa. Comecei recebendo 30% do convênio, pagando caro para trabalhar. É isso que acontece mesmo. E assim, na hora que você chegava em casa e botava a cabeça no travesseiro, ia falar com seu esposo com mal, o que que você sentia assim? Qual que era a sensação? Eu comecei a ficar frustrada, porque eu realmente estava entregando um trabalho que eu achava super legal, super competente, porque ali eu não fazia uma endo de molar, por exemplo. Tudo bem, eu fazia em 3 sessões, mas essas sessões não duravam 1 hora, meia hora. Não, eu ficava com o paciente, eu explicava, então eu não perdia meu tempo, né? Porque a gente tá ganhando ali. Mas realmente eu me dedicava. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era o que eu queria. Eu falei assim, mas poxa vida, eu tô fazendo um trabalho tão legal, por que que eu não posso ser remunerada por isso? Então, eu acho que... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar o que te impedia de sair dessa situação. O que te impedia de sair de convênio, de diária, que tô vendo um monte de gente falando, recebia 20%, recebia 30%. Parece que é uma situação bastante comum. Até pelas pesquisas que a gente rodou com quem entrou, a gente viu que é um negócio que a maioria das pessoas já faz ou já fez. Eu acho que é aquele negócio, aquele medo e o receio de falar assim, não, chega, eu não quero mais isso, vou tomar um outro rumo. Eu acho que assim, ó, eu estou falando por mim, Paula, mas eu falava, meu Deus, se eu parar de atender esses convênios, eu não vou trabalhar mais. Então, eu acho que era esse receio de falar, não, vou parar com isso, não quero mais, e ficar sem trabalhar. Então, eu lembro que na época eu falava, é melhor pingar do que secar. Porque assim, mas aí a gente foi ver, eu fui vendo que o que acontecia comigo foi que eu não conseguia nem pagar a fatura do cartão do meu material que eu comprava. Então não sobrava dinheiro para eu fazer mais nada. Eu queria fazer cursos, e não sobrava. Então eu falei assim, não, realmente alguma coisa tá errada. Aí, e você foi ter essa noção que o dinheiro não dava só quando chegava no fim do mês e a fatura não fechava, porque você nunca tinha aprendido a fazer uma tabela de custo ou saber efetivamente quanto que você tinha que desembolsar para fazer um determinado tratamento, um determinado procedimento, né? Não, eu não tinha noção de nada. Eu não tinha noção do quanto eu gastava. Eu não tinha noção do... Porque, assim, teve uma época que eu aluguei uma sala para eu atender. Então, lá eu atendia meus pacientes particulares, que eram 2, 3 na época, e atendia os convênios, né? Mas, assim... O que eu tirava realmente pagava só às vezes o aluguel da sala. Eu não conseguia pagar o dinheiro, eu não conseguia pagar, por exemplo, o meu material. Então eu ficava muito dividida, no entanto que eu parei de alugar a sala. Eu fiz uma proposta lá com a menina que estava lá na sala. Eu falei, olha, vamos combinar assim, quando você tiver paciente de endo, eu vou aí, nem que eu alugue só um período, porque eu não tô conseguindo pagar o mês todo.
Então aí eu comecei a ver que para mim não tava, nessa época não estava compensando essa forma de trabalhar. E quando foi isso, Paulinha? Que ano? Foi em 2020. Não, 2019 para 2020. Porque o que aconteceu Ah, foi. depois? Porque eu engravidei. Então, na época que eu engravidei, eu tava lá, ó, trabalhando pra caramba nesse jeito. Aí o que acontece? Eu comecei a ter outros parceiros e tava conseguindo começar a me desvincular de convênio, mas ainda tava recebendo as diárias. Então, tava nesse dilema. Aí, quando eu engravidei, eu falei assim, não, eu não posso continuar assim. A partir do momento que eu não, porque eu tinha todo o meu tempo livre, né? Das 7 às 8 da noite eu podia estar lá camelando e tudo bem, mas agora meu tempo ia ser muito precioso, né? Porque eu ia ter que deixar meu filho em casa para poder ir trabalhar. Então eu realmente achei que essa chave precisava virar. Foi aí, né, Léo? E continua? E aí foi aí que o quê? Foi aí que eu fiz o curso do Léo. No entanto, que quando ele lançou a primeira turma, eu falei para ele, eu falei assim, Léo, não posso agora. Eu queria muito ser a primeira aluna a ser inscrita, mas eu não podia na época justamente porque eu estava trabalhando dessa forma. E eu tinha esse medo, na verdade, né? Eu tinha mais medo de dar um passo adiante aí do que eu sair da minha zona de conforto, né? Porque eu acho que a gente fica ali numa zona de conforto. Aí, a partir do momento que eu tomei a decisão, que eu engravidei, eu falei, não, vou ter que mudar isso. E aí, eu fiz o curso, eu falo que foi um divisor de águas, realmente, na minha vida, assim. E eu me arrependo eternamente de não ter feito isso antes, né? De não ter sido a primeira aluninha lá a ter se inscrito. Então, para mim, para minha carreira, foi o que realmente fez diferença. Paulinha, mas, por exemplo, o Léo, quando. Você já tinha largado o convênio quando você começou a. Quando você estava atendendo com os seus parceiros deliveries, né? Você não Eu tinha. atendia diária, não atendia convênio, você só tinha agenda mais vazia. Era isso, né? Em Campinas eu ainda tinha um lugar que eu ia de convênio, que era um lugar Não, específico. aqui. Ah, aqui não, aqui não. Aqui não atendeu convênio, era só diário. Não, Então, aqui nem diário nem convênio, era só parceiro. mas com a agenda vazia, mas com vários buracos na agenda. Isso. Você, Paulinha, você tentava buscar outros parceiros para trabalhar, outros indicadores? Sim, mas da forma que eu lembro que quando eu fui conversar com o Léo para falar do jeito que eu fazia, eu falei assim, não, acho que ele só não riu da minha cara para não para ser elegante. Conta pra gente, como é que você fazia? Como é que você fazia? Eu entregava currículo. Eu imprimia meu currículo, fiz um currículo maravilhoso no campo. Falei assim, não, vou imprimir isso aqui. E ia lá batendo de porta em porta de dentistas que tinham na minha região. Porque assim, eu vim para Ribeirão sem conhecer ninguém. Então, eu já vim super assustada. No começo, eu falei, não, vou começar a sair entregando currículo para todo quanto é lugar. E tem gente que achava legal, tem gente que conversava, tem gente que falava assim, olha, aqui esse dentista ele só trabalha sozinho. E nesse calor de Ribeirão Preto, gente, eu à Gastando bola de tarde, sapato no calor de 45 lá, graus de verão. socialzona, derretendo, chegava aqui suando que tava, entregando currículo aqui para os dentistas de Ribeirão Preto. E era um currículo só escritinho ou tinha foto de alguns casos do seu Não, serviço, tipo um portfólio? Assim? era currículo vitae lá mesmo. O antigão. Mas assim, eu lembro que na primeira semana que eu vim entregar aqui em Ribeirão, que eu não tinha me formado ainda, eu entreguei currículo, né? Tipo assim, falando, ó, vou me formar ano que vem, não sei o quê. Aí eu acho que eu imprimi uns 20. Entreguei esses 20. Eu acho que me chamaram para entrar para conversar, foram aquelas clínicas aqui do centro, que eu lembro que eu tinha vindo entregar, aquelas mais popular zonas. E de dentista foi essa. A única que me chamou foi essa aí da proposta que eu falei no início, que foi meu primeiro trabalho de receber 50% comigo 50% levando todo o material. Exatamente. E foi assim, eu achando que eu tava arrasando e saindo de porta em porta, entregando. Era a única forma que você usava para tentar conseguir esses indicadores? Era distribuir currículo?
sim. E aí depois eu fui com indicação de outras pessoas que conheciam o meu trabalho e foi. Mas, tipo, eu antes de fazer o curso, eu tinha, eu acho que uns 3 ou 4 dentistas que eu trabalhava para eles, mas não só exclusivamente do Dontia, né? Eu fazia geral, assim, e algumas diárias. Aí depois que eu fiz o curso, eu consegui realmente me desvincular de todos os outros procedimentos, né? Hoje eu sou única e exclusivamente endodontista. E aí, quando foi que você entrou pro time? Que ano que foi isso? Que você Você vai lembrar comprou? melhor que eu sou péssima com data, mas eu acho que foi 2021, não foi? Acho que foi 2022. Eu acho que foi no Não, começo de 22, não eu acho foi? que foi. Porque o Gustavo nasceu em 21. Foi isso mesmo. Gente, eu sou péssima para datas, por isso que eu preciso de ajuda. E como é que você fez, Paulinha? Qual foi o passo a passo que você fez? E em quanto tempo você teve resultado? Depois de você fazer o negócio certinho, como é que foi o fluxo? Que o Léo teve resultado muito rápido. Acho que a única pessoa que teve um resultado mais rápido que o Léo foi a Morgana, que eu vi que ela tá aqui na live. Tipo, ela teve, rodei hoje, tive hoje. Não foi a A Morgana? Morgana, ela conseguiu mais resultado que eu em 24 horas. Mais contatos de pessoas. Foi muito rápido. Dos alunos que reportaram para mim o resultado, a Morgana foi top 1, assim, da balada. Depois que eu fiz o curso, eu tive, eu acho que resultado dentro de uma semana, né? Eu já tive contatos, mas assim, eu tive que ir ajustando a página de captura, algumas coisinhas assim. Se o pessoal não sabe o que eu estou falando, quem fizer o curso vai saber. Esses detalhes que eu precisei ajustar para poder chegar a conseguir mais procura, né? Para ter mais contato, assim. Mas dentro da primeira semana, eu acho que eu devo ter mandado para o Léo, que foi assim, ó. Veio um, aí à tarde veio outro, aí de manhã veio outro, assim. Então, e eu consegui muito rápido. E agora, falando, por exemplo, às vezes eu ligo uns patrocinados, eu falo assim, eu vou ligar aqui para ver se eu consigo mais alguns, até pra gente, às vezes, substituir algum que não esteja legal. E eu acho que faz uma semana que eu liguei os meus patrocinados e depois de um dia eu já tive um contato. Então, assim, depois que eu fiz, eu falei, meu Deus, eu não sabia que ia ser tão rápido assim. É Então, mágico, né? Quando você consegue chegar nas pessoas que precisam de você. não, e é ótimo porque assim, a pessoa já vem te procurando realmente porque ela precisa ali do seu trabalho, entendeu? É alguma coisa focada, não tem aquela balela que a gente precisa convencer o dentista do seu trabalho. Não, ele é direcionado para uma página onde ele vê tudo que você faz, vê o seu trabalho, e fala assim, poxa, gostei, vou entrar em contato. Então, eu acho que esse poder que a gente ganha também de ter uma valorização do nosso trabalho quando a gente faz isso é muito legal. E isso é muito rápido. Então, eu lembro que quando eu tive meu primeiro contato, eu tinha até medo de como eu ia responder, porque eu tive medo de perder pela resposta. Então, mas não, ele estava ali porque ele queria o meu serviço, ele já gostou do que ele tinha visto ali. Então, é realmente mágico, assim. Para mim foi muito bom. E quais foram, assim, se eu tivesse que falar 3 principais coisas que o curso mudou para você, assim, de virada de chave? Fala, putz, essas 3 coisas que eu aprendi, que eu incorporei no meu serviço, ou no meu jeito de me comunicar, ou no meu jeito de chegar até as pessoas, essas 3 coisas foi o que mais mudou, assim, para mim. Eu acho que o que mais mudou foi entender a tabela de custos. Então, tipo assim, entender o quanto custa para eu sair da minha casa, ir lá e atender. Eu acho que isso foi o primordial, porque aí você sabe o que cobrar e você consegue ganhar com isso, né? Você consegue ter um lucro, então uma coisa que eu não sabia o que era. E eu acho que a segunda coisa é ter realmente essa valorização, entendeu? De eu mostrar ali o meu trabalho, a pessoa olhar e te procurar realmente porque ela viu que você faz um trabalho legal. E a terceira realmente é mexer aqui com o Instagram, que hoje eu acho que hoje é a ferramenta de anúncio, assim, né?
é o seu, não é o portfólio, mas é a sua propaganda. Sua Né? vitrine. Hoje isso é onde as pessoas, qualquer coisa que você vem aqui procurar, você vê no Instagram, eu vou procurar X coisa, você sempre vê no Instagram antes. Então, entender e poder trabalhar com isso aqui, né? Que era uma coisa que eu não sabia mexer em nada. Meu perfil não era nem profissional na época, né? Então, assim, poder colocar isso, me modernizar, ser valorizada e saber quanto cobrar e ter lucro com isso, para mim realmente foi a minha virada de chave e foi realmente o que mudou, assim, a minha forma de trabalhar. Paulinha, quando a gente estava criando essa nova versão, essa nova metodologia, a gente entendeu, ficou muito claro, olhando os resultados de vocês, porque a gente sempre conversa e troca ideia e entende os resultados, e a gente viu que tem fases. Então, tem a fase da pessoa que está lá na fase 0, que a pessoa ela está nos convênios, está nas diárias, quer sair dali, mas ela não vê saída, porque ela começa a distribuir currículo e ninguém chama, ou se alguém chama é para oferecer, quanto é? 50% do convênio que já não paga nada? Exatamente. Então, tem a pessoa que está na fase 0. Aí tem a pessoa que está na fase 1, que ela começa a entender que o trabalho dela, o quanto o trabalho dela vale, qual é o custo dela, e começa a cobrar por isso. Conseguir um lucrinho ali em cima daquilo que o trabalho dela vale. E aí tem a fase de você conseguir fazer com que os indicadores cheguem até você e você que dá o preço, você que está na vantagem da negociação, porque é a pessoa que veio até você. E aí tem a fase da pessoa poder subir a tabela. Então eu já lotei a minha agenda aqui, já preenchi a minha agenda, eu não preciso mais me submeter a convênio diário ou qualquer coisa do tipo. Já preenchi a tabela, agora eu posso aumentar um pouquinho para ver se eu consigo mais indicadores e melhores indicadores. Em que fase você está? Você já conseguiu subir o valor da tabela? Como é que foi? Não, já completamente. Hoje eu trabalho só, né, com endodontia. Hoje eu já consegui reajustar a tabela com alguns indicadores. Realmente foi o que eu falei. Eu até abri essa semana para às vezes substituir um que não tá legal, ou porque eu vou abrir mais horários na minha agenda. Então, assim, eu tô nessa fase, né? Nessa fase que hoje eu consegui atender da maneira que eu sempre acreditei, que eu sempre sonhei, usando os meus materiais, né? Tendo bons indicadores, né? Tendo a minha agenda lotada. Eu lembro que às vezes eu ficava aqui, eu falava, meu Deus, como que eu não tenho trabalho hoje, né? Como que eu não vou ganhar nada? E é aquele negócio, dentista se não trabalha, não ganha. Então, hoje eu não tenho mais horário, né? Realmente, essa semana minha tá cheia, graças a Deus. Então, assim, eu tô realmente nessa fase, né? De ter, assim, de poder cobrar o que eu ajusto, de ter muitos indicadores. Hoje eu tenho 15 indicadores. Caraca. Né? Eu saí de 3 e fui para 15 indicadores. Inclusive em cidades vizinhas aqui de Ribeirão Preto. Eu atendo em Serrana, que é uma cidade aqui do lado, fica a 15, 20 minutos. E eu consegui chegar até lá também. Então, eu tô nessa fase. Então, eu tô muito feliz de ter conquistado, né, isso. E eu não teria conseguido realmente se não tivesse feito curso, né? Morgana contra. E esses que você conseguiu por meio dos patrocinados, dos anúncios, também reverteram em outras indicações, assim? Tipo, de um gostar muito do seu serviço e falar bem, Sim. e te passar para outro sem você nem precisar fazer força. Então, vamos dizer, o único investimento de um anúncio que você rodou, que pegou uma pessoa, você foi competente o suficiente para fazer um bom trabalho e fidelizar esse indicador, e aí ele gostou tanto de você que falou, pô, isso aqui é muito bom, eu vou indicar para outra pessoa. Teve alguma coisa assim? Teve. Eu acho que nesses 2 anos, né, que eu tô colocando realmente em prática, que eu coloquei em prática o curso, eu acho que teve de indicações de um dentista para o outro, em torno de uns 3 ou 4 que foi indicações de dentista. Custo de aquisição zero, né? Você não precisou fazer nada para ter isso, a não ser fazer o seu bom trabalho, né? Exatamente. E assim, o que é muito gratificante para mim, pelo menos, que todos que eu comecei, eu ainda estou com eles. Então, assim, eles realmente gostaram da forma e o método como eu trabalho, mas principalmente eu acho que também da facilidade que a gente traz, da agenda, né, online,
né, do relatório que a gente entrega depois no final. Então, eu acho que realmente isso é o encantamento que a gente fala, né? Que além do nosso trabalho, também traz aí pro indicador um que a mais que a gente pode oferecer. E também jogar o preço da nossa tabela mais lá em cima, né? Para ele perceber valor logo que ele já se depara com os números. Para Sim, a gente não cobrar barato, ele vai falar assim: ah, isso aqui não deve ser bom porque é barato. Né? Tem muita coisa de percepção de valor relacionada a quanto você está cobrando. Né? não, e eu lembro uma vez que eu cheguei até a passar a minha tabela e depois que eu fiz o trabalho, o indicador falou, mas poxa, né, esse trabalho que você está oferecendo, será que ele não merecia, né, um pouco a mais? Eu falei assim, poxa, mas como assim? Então vamos embora. Paulinha, a gente está com Realmente é muito legal. a gente está com 138 pessoas assistindo a gente. Eu queria que você compartilhasse um negócio que para mim foi muito legal, que deu certo para você, que foi quando você captou uma indicadora que era dentista e ela precisava de um canal. Você pode contar isso para o pessoal? Uma vez, uma dentista, dentista não, uma mulher veio me procurar e ela me perguntou como que era meu método de trabalho, eu expliquei tudo certinho. Aí ela falou assim, então, é o seguinte, é que eu sou endodontista, eu precisava fazer um canal no meu dente. Eu falei assim, eu mandei mensagem pro Léo na hora, eu falei, olha o que aconteceu. Eu não conheço a moça de lugar nenhum, lugar nenhum. Ela simplesmente viu um patrocinado meu e gostou do meu trabalho e veio até mim. Então, assim, e hoje eu ainda mantenho contato com ela, que a gente faz algumas trocas sobre endodontia mesmo. Mas a partir do momento que eu falei assim, não, uma endodontista tratando outra endodontista, que eu cheguei no meu auge agora. E o melhor de tudo, né? Sem ela nem me conhecer. Então, ela me procurou realmente porque o que ela viu ali, ela gostou. E também da facilidade de eu ir no consultório dela, no ambiente que ela já tá habituada, né? Fazer ali o meu trabalho. Então, isso para mim foi muito legal. E se ela é endodontista, provavelmente ela tem amigos endodontistas, né, da cidade. E ainda assim ela optou por chamar uma estranha da internet que ela nunca viu, tá vendo lá os negócios e fala assim, nossa, vou chamar essa menina aqui para cuidar do meu dente, que bacana, né? Não, E isso é muito. Não, eu ia falar que isso é muito. É muito uma crença que as pessoas têm, né? Que o Léo tinha também. Ah, mas quem que vai chamar alguém que viu na internet para fazer alguma coisa? Todo mundo da vida que precisa de um serviço faz isso. não, mas era também. Todas as pessoas do mundo. Não, era uma coisa que eu também estava super desacreditada. Eu achava, não, só vai dar certo porque é em São Paulo. São Paulo tem muito mais. E aqui em Ribeirão, para as pessoas que às vezes não conhecem, né? É difícil não conhecer Ribeirão Preto. Mas é uma cidade que tem várias faculdades de odontologia, então tem muito dentista aqui. Então, realmente, eu falava, não, eu tenho que ser conhecida pelas pessoas me indicando, né? Jamais que pela internet eu ia conseguir contatos. E aí a gente desmistificou tudo isso, né? Acabou que eu paguei com a minha Porta língua. para endodontista te chamando para fazer uma endodontia nela. Exatamente. A Foi doutora bem. Camila tá fazendo uma pergunta aqui para você, Paulinha. Ai, peraí que eu vou ver aqui que eu não vi. Lê? Ela escreveu assim, ó, para quem também às vezes não estiver vendo, ela perguntou assim, Paulinha, apresentar uma tabela fixa para os indicadores com quem você já trabalhava antes do curso, você encontrou resistência? Como é que foi essa de implementar a tabela fixa para a galera que você já fazia porcentagem, etc. Então, no começo eu tive sim um pouco de resistência com alguns indicadores, mas aí o que acontece? Eles começam a ver que você já não começa a ter tanto horário, né, na agenda. A lei do mercado começa a comer solta. Então, e outra coisa, assim, depois que eu comecei a realmente atender só como delivery, e eu consegui comprar o meu sensor digital. Então, na hora que ele começa também, ver você investindo aí nos equipamentos e trazendo um trabalho de qualidade. Ai, gente, meu sogro tá assistindo a live. Ele é um anjo na minha vida. Me ajuda super. E ele é um dos meus melhores indicadores, 5 estrelas o indicador. E aí eu comecei a ter essa dificuldade de implementar, obviamente, mas aí via que eu estava investindo, via que eu estava, né, fazendo um trabalho ali de qualidade, legal.
Então, acabava falando assim, não, vamos conversar, vamos ver aqui o que dá pra gente fazer e acabei implementando, né? Porque, querendo ou não, às vezes, a gente, por ter uma tabela fixa, o indicador, ele não precisa necessariamente dobrar o preço que ele paga que ele cobra do paciente, né? Então, isso também, às vezes, ele pode repassar para o paciente, né? Dependendo aí do que for. Porque ele está oferecendo ali um trabalho diferenciado, um trabalho de qualidade. Enfim, mas eu acho que é assim, se o indicador realmente não quer pagar o que você pede, o que você ali tá propondo, deixa seu patrocinado rodar que vai aparecer um que vai querer pagar. Engraçado Então, isso, porque às vezes a gente se coloca em alguma situação ou aceita receber menos do que aquilo que a gente sabe que a gente merece, porque não vê outra possibilidade, né? E aí, a hora que as possibilidades começam a chover no seu colo, você não precisa mais ficar preso àquela ideia de, eu vou ter que aceitar isso aqui. Você fala, é isso aqui o meu serviço, você dita a norma. Tipo, essa a minha regra, se... Sim, sim. Não, e outra, eu acho que é realmente isso. A pessoa tá precisando e você tá oferecendo trabalho, então, né, não tem como não dar certo ali. Ai, mas você cobra muito caro. Ai, ó, vamos fazer uma experiência, veja com o meu trabalho, né? Veja se você gosta. E a partir do momento que você entrega um trabalho legal, você manda um relatório, você aparece lá com todas as suas tecnologias, né? Não tem como um outro dentista olhar e falar pra você, ai, não, ela não merece isso. Acho que tá muito caro que ela tá cobrando. Então, eu acho que isso acaba sendo um processo, né? E quando a gente fala aqui do assunto, né, patrocinado, Instagram, mídia social, no começo, assim, quando você se deparou com o conceito de, putz, eu tenho que fazer uma propaganda, eventualmente com uma foto ou com um vídeo, isso para você foi um problema? Você teve algum bloqueio, alguma resistência, ou foi uma coisa que naturalmente você foi entendendo que era importante, foi treinando, né, o posicionamento em frente à câmera, a gravação e que isso foi desenrolando? Como é que foi esse processo assim para você? Então, quando eu comecei o curso, eu não gravava vídeo de jeito nenhum, né? Tirava uma foto e ótimo, tá maravilhoso, né? Eu não gravava nem vídeo com a minha voz atrás, assim. Então, para mim foi um processo difícil, mas assim, eu acho que a partir do momento que eu entendi, porque eu achava que os meus patrocinados ficavam salvos ali no meu feed, né? Eu achava que eles iam ficar ali, que todo mundo ia ver, me ver fazendo propaganda. Mas depois que eu descobri isso e depois que eu comecei a ver que realmente outras pessoas faziam isso e dava certo, eu falei, não, eu também preciso fazer isso. E querendo ou não, é um processo. Lógico, é que nem o Léo fala, eu não vou chegar aqui e conseguir gravar um primeiro vídeo e vai ficar ótimo. Não. No primeiro patrocinado que eu fiz, eu devo ter gravado, sei lá, uns 20, 30 vídeos. Exagerando, obviamente, né? Mas assim, eu falo que às vezes o primeiro você grava, você não gosta, aí depois você grava, você já acha que ficou um pouco melhor. No terceiro você já tá falando tão naturalmente que ali você já não precisa nem mais editar. Então, assim, é todo um processo. E quando você começa a ver resultado, você começa a ver que as pessoas não vão te procurar, às vezes, pelo jeito que você se comporta, pelo jeito que você fala, mas pelo trabalho que você está oferecendo ali. Então, Paulinha, ali, agora... pode falar. Desculpa, eu ia falar em questões de valor. Quanto você investiu? Você tem mais ou menos esse valor para passar para o pessoal? Porque eu sei que tem gente que fica curiosa de saber. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Não conhece o negócio, vou botar um dinheiro que eu não sei se vai voltar. Uhum. E quanto isso retorna de percentual? Eu invisto igual o Léo. O Léo investiu um mês e no primeiro dia ele consegue tirar isso de volta, de retorno, entende? Eu investia R$ 20 por dia, que era o mínimo. Eu falei, não, vou começar devagar, né? Pra ir ver como que vai ser e tudo mais. Mas assim, ali no Meta tem ali o tanto que você já investiu, né? O meu de investimento, de todas as vezes que eu liguei o patrocinado, deu acho que 1.640 ou 1.700, alguma coisa assim.
E, tipo, isso, eu não fiquei um ano inteiro ligada, obviamente. A partir do momento que eu comecei a ter horários escassos, eu desliguei porque não ia ter horário e não dava pra oferecer um trabalho, sendo que eu não tinha horário. E aí, e aí foi isso, foi acho que uns 1.700 tudo aí. Nesse um ano que eu liguei, não continuamente, né, intervalados, mas foi isso. E eu acho que, sei lá, no primeiro mês, na primeira semana que eu já consegui 3 indicadores, eu já paguei. O primeiro não, né? Na primeira semana, nos primeiros dias, eu já consegui pagar isso daí. Então, realmente, eu falei, gente, é muito, muito mágico, é muito incrível como isso é mágico, assim, né? E a gente tem medo, eu tinha muito medo. Medo me perseguia, assim. Eu tinha medo de fazer o curso, de me comprometer em pagar o curso, tinha medo de me comprometer a comprar o sensor, tinha medo de me comprometer aí em fazer os patrocinados. E, no fim, foi a solução para mim, para tudo. Né? Então, hoje eu consegui comprar meu sensor, hoje eu consegui ter uma tabela legal, consegui aí deixar indicadores que não me valorizavam. Então, para mim, realmente foi o que fez a diferença. Demais. A menina perguntou, interessada em saber como se aplica implantodontia. Para toda e qualquer especialidade, Odonto Mais RJ, e teve uma outra pessoa que perguntou aqui em cima também, a Natália Carvalho. Pergunta aqui. Dá para fixar ela, Natália? Não. Dá, mas vai falando. Para toda e qualquer especialidade, vai partir de uma premissa básica, que é cálculo de custo. Então, para você pensar em colocar uma tabela fixa e chegar num valor para quem você for oferecer seu serviço, a primeira coisa é saber quanto é que você gasta. Como que eu vejo e vi na época que eu morava em Campinas e cheguei a ter meu consultório, as parcerias de implante, por exemplo. O colega propunha tirar os custos da cirurgia, os custos envolvidos, né? Implante, campo cirúrgico, etc., e dividir 50-50 com o dono do consultório, que muitas vezes era quem arrumava, quem indicava esse paciente. O que eu ensino na aula de tabela de custo, o que eu sugiro? Senta a bunda ali na cadeira, pega um papel, uma caneta, fecha o olho e imagina assim, tudo que eu gasto para fazer uma cirurgia de um implante unitário, um caso. Então, poxa, eu sentei na cadeira. O campo eu que vou dar? Então, beleza. Quanto custa um kitzinho com campo estéreo, avental, não sei o que? Custa tanto. Aí depois eu vou usar o quê? Vou usar uma agulha curta, vou usar tantos anestésicos, eu vou usar MEP, ART, Lido. Aí eu vou precisar de uma lâmina de bisturi. Aí, a caixa de instrumental. Não, mas o instrumental você compra uma vez só e aquilo provavelmente você tem desde a faculdade, desde a especialização. Não é um custo que vai se renovar a cada vez. Aí o implante, poxa, eu vou usar um implante nacional, um conexão, vou usar um Straumann, aí vou escolher lá a marca do implante e vou colocando tudo na ponta do lápis. E eu vou chegar no custo do procedimento. Mas a broca, eu não sei se que ela tem uma durabilidade e tal. Você, com a sua experiência, você vai ter uma noção. Para fazer o implante, a sua broca ela vai durar 3, 4, 5 implantes, tudo bem, mas depende da espessura, da densidade do osso, etc. Mas faz uma média, né? Quando você chegar nesse valor de custo total, você vai saber que, olha, a partir daquilo é o mínimo que você tem que cobrar para que você não tenha prejuízo. Em cima disso, você coloca um valor de quanto você quer ganhar. Então, vamos supor que o custo aqui para você fazer uma cirurgia de implante, contando tudo, deu R$500. Então, aí, a partir disso, é o que você vai passar de preço para o seu indicador. Vai passar 1.000, 1.200, 1.500, não sei quanto é que se cobra no implante. Mas aí a sua margem de quantos por cento de lucro, você que vai determinar quanto é que você vai cobrar. Lembrando que ainda eu falei aqui só de custo de material. A gente ainda tem deslocamento, estacionamento, enfim, outros gastos aí envolvidos. Mas a ideia é sempre ter essa noção de custo, seja para qual especialidade for. Doutora Camila, para começar o tráfego pago, eu preciso mudar todo o meu Instagram ou começar o primeiro passo do jeito que estão já ajuda? Paulinha? Não. Responda. O meu Instagram, como eu falei, ele era totalmente pessoal, ele não era nem um pouco profissional. Eu falei, nossa, mas eu vou ter que pagar todas as minhas fotos, fazer um Instagram novo. Não, eu resolvi juntar os dois não, ter um só.
E hoje eu faço tudo. Eu coloco sobre minha vida, que nem hoje, quem for ver meu stories, tem o meu café da manhã e depois tem umas endos, né? E tudo E tem o bem. Gustavinho no monitorzinho da babá eletrônica. Exatamente. Tem meu filho lá também para acompanhar. Então, assim, eu achei que dessa forma, eu não sei, eu acho que te aproxima tanto das pessoas que, sei lá, pacientes, que não é o nosso foco, mas também, às vezes, de indicador, assim, olhar e falar que você tem uma vida fora, né, em relação à endodontia. Mas, assim, o meu Instagram hoje não é Bem, só pessoal e nem só profissional, eu junto os dois. Não tem fotos super trabalhadas em estúdio meu, não. Tem fotos de radiografia, tem fotos de dentes, tem foto minha, do meu filho e do meu marido, tem fotos das minhas amigas. E eu faço assim, eu acho que não tem necessariamente ter um super feed maravilhoso combinando aí para chamar a atenção dos indicadores. O que você precisa ter é uma página de captura legal. E a sua página começou a rodar no tráfego antes de você ter um Instagram arrumadinho. Tipo, o que você faz Sim, eu não hoje. tinha, eu tinha umas endos com umas radiografias analógicas, né? Horríveis, sem edição, né, Léo? Que queria me Vendendo. matar. Umas- Tinha umas fotos nunca horrorosas, assim, critiquei. imagina se não. Em relação ao que eu faço hoje, porque tudo é uma escada, né? A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando o serviço que a gente oferece. Pra mim, naquela época, eu achei que eu tava balando. Mas antes de realmente de ter esses indicadores, o meu Instagram era totalmente pessoal, assim, tinha 2, 3 casos meus como dentista, mas nada profissional. E se você for entrar agora, também não tem muitos, assim. É realmente a minha página de captura que tem ali todo o meu portfólio, com os meus casos, a minha formação, nada elaborado. Doutor, doutora Milena Milena. Tenório. Milena. Anunciar pelo próprio Instagram vale a pena? Paulinha, você patrocinou algum post seu pelo Instagram, aquele promover? Sabe aquele botão que tem no próprio Instagram? Você fez algum dessa forma ou só pelo gerenciador? Só pelo gerenciador. Eu fiz só pelo gerenciador e deu super certo. Não senti a necessidade de promover. Então, só pelo gerenciador mesmo deu certo. Respondendo tecnicamente essa pergunta aqui, quando você aperta o botão promover, você não consegue ter muita clareza de quem você vai atingir. Então você consegue pegar um público de interesse que é muito raso, sendo que no gerenciador você consegue escolher a faixa etária, e você sabe a faixa etária dos seus indicadores, você consegue escolher a área de atuação, então você consegue pegar um raio de onde você está localizado, por exemplo. Você consegue pegar interesses ou pessoas que sejam parecidas com o público que você tem, se você já tem um Instagram profissional. Então, o gerenciador, ele é como se fosse a arma que tem o laser. O outro é sei lá... Um é o tiro de pistola, o outro é um de sniper. Não é nem o de pistola, aqueles... O estilingue. É uma exato, mina, pegar alguma coisa uma pegou, mina. tipo, não faz sentido, principalmente quando você está fazendo patrocinados e você está testando patrocinado. Porque para você apertar o botão promover, é igual a Paulinha falou. Eu achei que tivesse que postar aqui no meu Instagram para rodar o anúncio. Se você vai apertar o promover, você realmente tem que usar o seu feed. Então você não consegue testar um monte de criativo, um monte de anúncio diferente, então talvez não faça sentido. O que faz sentido é você usar o gerenciador de forma a atingir exatamente o seu público, os seus possíveis indicadores. E os objetivos de campanha, né? Que o botão do Instagram não dá pra gente. Exatamente, isso também. Não, e eu Mas acho paga para uma empresa ou você fazia por conta, Gabriel? que eu fazia por conta. Depois que a gente fez o curso, eu acho que é muito claro e muito específico, né? Ali o Léo, ele te dá várias ferramentas onde você não precisa, né? Fazer, tipo, contratar uma empresa. Lógico, tinha algumas dúvidas, porque eu nunca tinha mexido, mas ele e a Amanda sempre foram pessoas extremamente ali acessíveis, né? Que eu tinha alguma dúvida, sempre me ajudou a tentar mudar, a tentar mexer. Mas não é nada um bicho de 7 cabeças. Nossa, é muito difícil mexer? Não, não é. No entanto, que foi o que eu falei, né? Tipo assim, eu não precisei rodar o ano inteiro, eu rodei assim só uma época,
Não precisei mexer em muitas coisas. Realmente mexendo aí na minha página de captura foi o que realmente deu diferença. Então, não precisa ser uma Amanda e nem expert aí para poder fazer tudo isso. Gabriel, só um adendo. Se você, porventura, quiser optar por contratar uma empresa para fazer isso, ok. E o curso, o conhecimento que o curso te dá, ele te ensina, inclusive, a validar o que essa empresa está fazendo, para você entender se aquela pessoa que está pagando para fazer faz sentido o que ela está fazendo ou não, se está conversando com aquilo que você aprende no curso ou não. Mas, mais uma vez, como a Paulinha está falando, você não precisa pagar ninguém. A ideia do curso é que você saia sabendo apertar botão por botão e fazer tudo sozinho. Tem mais pergunta aí. Cheguei atrasado. Cheguei atrasado com problema de conexão. Sobre qual tabela vocês estão falando aqui? Tabela fixa G da Siqueira. Tabela fixa de valores para o seu indicador, porque tem muita gente que trabalha com porcentagem. Então a gente fala de usar uma tabela fixa para passar o preço para o seu indicador. Era dessa tabela que a gente estava fazendo. Ai, deixa eu só falar mais uma coisa também em relação a isso, que assim, o que eu achei muito legal também foi que eu consegui uma indicadora que ela tinha se formado comigo, ela não sabia que eu estava aqui em Ribeirão Preto, ela não sabia que eu fazia endodontia e ela me achou por um patrocinado. Então, assim, às vezes, tipo, você tá aí fazendo o seu trabalho, às vezes tem uma pessoa aí vizinha do seu lado que às vezes pode, né, ter te conhecido há um tempo atrás, não sabia que você fazia e aí acaba lembrando de você ou te conhecendo mais aí por um patrocinado. Só quis fazer um parênteses, que isso também achei bem legal. Como faço isso? Tipo, passo a passo. Esteja na aula 3 do AD10X. Vão ser comprar. Só se você quiser aprender a captar indicadores, Gabriel, senão não precisa. Será que já tá vendo esse curso? Já. Faz o antecipação pro pitch aí. Nós temos 3 aulas do Profissional Delivery. Hoje foi uma, tá no YouTube, aliás. Quem não assistiu, corre lá, porque vai ficar disponível só até amanhã. São 24 horas de disponibilidade. Lembrando que na descrição tem lá uma lista de presença. Assine essa lista de presença, que ao final do 3º dia tem um sorteio, ó. Que a Paulinha já me perguntou o que é e eu não contei, mas vou contar. Eu tô super curiosa, tô quase me inscrevendo de novo pra ganhar no sorteio. Aliás, o que a Paulinha entrou foi o 1.0. Agora o negócio vai subir para outro nível. Vai ser um plus aí, gente. Não dá pra perder mesmo. Meu Instagram é profissional porque alugo. Ó, eu recebi recebi não, né? Eu vi aqui, ó, uma pergunta do Gabriel, que ele perguntou se como eu fiz o meu site, se fica muito caro manter. Posso responder essa? Claro, por favor. Você que manda Então, tá aqui. Em uma das aulas, o Léo direciona bastante, né? Essa parte aí de como construir o site. Não custa muito caro. Eu vou ser muito sincera, gente. Eu sou muito ruim para números, para datas. Minha memória é péssima. Mas eu acho que eu fiz o site na Wix. E me corrija se eu estiver errada, hein? Eu acho que deve ser uns R$ 20 por mês, alguma coisa assim, para manter. Por quê? Porque eu tenho o meu domínio. Se vocês não estão entendendo o que eu tô falando, vocês vão precisar fazer o curso. Eu tenho o meu domínio. Então, no meu site é www.paularvieira.com.br. Então, sempre que alguém for entrar, para eu ter o meu nome, eu preciso comprar o domínio. E aí, por isso que eu gasto isso. Mas se você quiser não se importar com isso, tem aí vários também lugares que rodam o seu site de graça. Aliás, acho que é 75 por ano, Paulinha. Não é isso? Então, tá vendo? Não, eu sei muito bem números. Não. O domínio é R$ 40 por ano. Aí se você compra, tipo, 2 anos, ele vira 70 para 2 anos. Você compra por 5, quanto mais anos você pega. Isso a gente está falando do domínio, que é para ter o nome dele. Aí quando você tem o nome, você faz a hospedagem. Aí a hospedagem você coloca num outro servidor, aí é mais um valorzinho, dependendo do plano, R$ 9 por mês, 10, 15, dependendo do tamanho. É quase 50% do convênio. Ai, tem isso. Mas assim, é um valor muito pequeno, não é nada muito exorbitante, não.
No Instagram. Será que é o meu, gente? Ou é só o meu do Léo? O quê? Tá A normal conexão aqui. tá muito ruim. Acho que Pra não. gente aqui tá bacana. Eu tô lendo Pra a mim pergunta também da tá bom. Natália. Meu Instagram é profissional porque alugo uma sala para atender meus pacientes. É conflitante fazer tráfego para os dois públicos? Natália, eu respondi esse comentário seu lá no YouTube, que você deixou essa. Acredito que seja você que deixou essa mesma pergunta para mim hoje. Mas respondendo para todo mundo aqui, aproveitando então o espaço. Quando você faz os anúncios, você precisa direcionar ele muito bem para o público que você está procurando. Então, uma coisa é você anunciar para indicadores que mandem para o seu consultório, é uma linha de conversa, de texto. Outra coisa é você direcionar para pessoas que querem receber você como prestador. Então, se você tenta falar com todo mundo ao mesmo tempo, quem tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Aí vamos dizer que você lá no seu consultório, você não sei qual é a sua especialidade, tá? Mas vamos dizer que você seja implantodontista. E aí lá no seu Instagram você põe casos de cirurgia, mas você mistura com prótese, aí você mistura com estética, você mistura com outras coisas. A pessoa que recebeu o seu anúncio para eventualmente te mandar algum paciente, ela pode em algum momento se sentir insegura de te mandar, porque vai olhar e falar assim, poxa, mas essa pessoa ela não faz só implante, faz estética, faz um monte de coisa. E de repente, se eu mandar meu paciente lá e essa pessoa tentar fisgar o meu paciente, ou o paciente gostar mais dela do que de mim e querer ficar lá. Então, eventualmente, isso pode voltar contra você. Então, primeira coisa é, decide o que você quer nesse primeiro momento. Você quer arrumar lugares para prestar delivery ou você quer pessoas te mandando pacientes? Depois que você definir essa primeira parte, aí você vai alinhar a sua comunicação com isso. Se depois você, não, agora eu quero mudar, agora eu quero parar de ficar andando por aí, eu quero receber as pessoas. Então, muda, vira a direção do barco aí para fazer uma comunicação clara e assertiva para atingir essas pessoas. E nada te impede de ter páginas de captura diferentes também. Porque a página de captura, ela tá na internet, no hospedado em determinado lugar, e você vai fazer patrocinados para direcionar para essas páginas específicas. Então, eu faço patrocinados para diferentes públicos com o mesmo Instagram, e não tem problema nenhum. O que é página de captura? É uma página em que você vai reunir todas as informações sobre o seu serviço, sobre a sua área de atuação, sobre os seus elementos de autoridade, para o dentista bater o olho e falar, eu quero essa pessoa para trabalhar comigo. Tu vai aprender amanhã na aula 2, esteja lá. Não é na aula 2, na 3. Gustavinho, gente, apareceu aqui, desculpa. Ô, filho! Ô, Ted, como é a transição? Conforme eu vou aumentando a quantidade de indicadores, vou saindo das clínicas que estou fã de vocês. Um abraço, meu querido. Oi, lindeza! E aí, Gustavinho? Quem que é a melhor endodontista do Brasil? Mamãe! Vai lá, bora lá com o papai. Vai lá, vai lá. Pode. Olha, responde a pergunta do Ted, Ai, do Pedro Henrique Oliveira. Eu não ouvi, desculpa, gente. Qual que é a pergunta dele? A pergunta do Ted, que ele deixou escrito, como é essa transição? Conforme vai aumentando a quantidade de indicadores, vou saindo das clínicas que estou? Sim. Né, eu acho que assim, não é nem saindo, eu acho que a gente tem que ter uma conversa. Falar assim, ó, fulano de tal, eu estou tendo, né, uma tabela fixa, vou trabalhar com uma tabela fixa agora, oferecer o trabalho de endodelivery, porque foi o que eu fiz, né? Vou oferecer o trabalho de endodelivery de tabela fixa e minha tabela vai ser quanto? Se ele resolver pagar, ótimo, é mais uma pessoa ali, é mais um indicador. Se ele falar assim, ai não, Paulo, acho que vai ficar ruim pra mim e tudo mais, eu falo assim, então eu acho que nossa parceria vai ter que se encerrar aqui, porque realmente eu vou trabalhar dessa forma agora. Lógico que eu não fui curta e grossa assim, né? Mas mais ou menos nessa linha aí. Mas eu acho que é isso, né? A gente realmente ir direcionando para um caminho que pra gente seja melhor. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa para a Musa de Ribeirão? Faladeira demais, gente. Desculpa, eu falei muita coisa, né? Uma delícia. Eu falei assim, a gente vai conversar só meia horinha, coisa tranquila. Imagina, se deixar, eu fico falando igual uma matraca.
Mas também eu queria falar, se alguém quiser te mandar as perguntas depois, quiser perguntar alguma coisa para mim, aí você responde e manda lá também. Ah, você tem uma sala própria para atender? Você cobra antes do procedimento ou ao final? Hoje eu não tenho mais nenhuma sala para atender. Antes eu alugava, né, sala, mas para mim hoje não se tornou mais viável, né? Hoje realmente eu vou para os indicadores, vou no consultório deles. Para mim hoje é muito mais vantajoso. Então hoje eu não tenho sala, não tenho consultório próprio. É realmente é, indo delivery 100% do tempo. E qual que é a E outra cobra no pergunta? final ou como é que é? No início ou no final? Você No cobra início antes do do procedimento. procedimento ou ao final? A partir do momento que eu fecho a minha parceria com o meu indicador, ele já sabe o valor que ele vai ter que me pagar. O que eu combino com ele é que toda vez que eu finalizar o tratamento, ele me acerta. Então, por exemplo, assim, eu fui hoje lá, fiz um molar em única sessão. Ele me acerta o que eu já fiz. Eu não sei se é isso a pergunta, desculpa se eu estiver fugindo. Fiz em 2 sessões. Ele me paga depois no final da segunda sessão. Esse é o meu combinado. Você pode fazer o combinado que você achar melhor para você. Mas esse é o meu combinado com os meus indicadores. A Renata quer saber qual que é o seu Instagram. O meu é Paula Regine com 2 N's e E Vieira. Depois falaremos de valor médio da tabela de valor dos procedimentos. Depende, né? Freire Mariana 21. O valor médio das tabelas ele vai variar muito de acordo com a sua especialidade, com os materiais que você usa, com quanto você quer ganhar e com os demais custos envolvidos na sua operação e disponibilidade de tempo. Às vezes eu recebo essa pergunta no meu inbox: Léo, quanto é que você cobra em São Paulo? Veja, São Paulo é uma cidade muito grande, a gente tem públicos aqui que podem pagar de 400 a infinito num tratamento de molar. Então não dá para tirar como base. Então, o fundamental para você ter noção da sua tabela, se ela está cara, se ela está barata, se ela está boa, se ela está ruim, é quanto você tem de custo e quanto você quer ganhar. E quanto mais lotada a sua agenda tá, ou seja, quanto mais dentistas você tem parceiros, maior é o seu poder de barganha. Porque se você não precisa, você consegue estabelecer as suas próprias regras, porque não importa se o teu parceiro não aceitar aquilo, o teu indicador parceiro não aceitar aquilo. Eu acho que veio uma pergunta aqui. Veja aí. Como explicar para o meu indicador sobre essa tabela fixa para os que eu já atendo? Foi como eu falei, né? Tipo, a gente conversa e fala que a partir daquele momento, que nem para os meus, eu falei, ó, a partir deste momento, eu vou fazer única e exclusivamente, né, Endo Delivery e eu vou trabalhar com uma tabela fixa. Tem como a gente seguir dessa forma? Tem, ótimo, beleza, a gente continua com a parceria. Ai, não tem. Falei assim, olha, doutora, então muito obrigada. Se por um acaso você quiser pensar e achar que vale a pena a gente seguir dessa forma, a gente volta à parceria. Né? Eu acho que dessa maneira. Lógico que se for um parceiro de muitos anos, né? Não sei. Eu acho que tudo depende também aí da sua parceria com esse indicador, mas eu acho que você precisa ali mostrar o valor do seu trabalho e realmente mostrar o que você quer ganhar por aquilo, né? Oi, Amaro, obrigado pela sua mensagem. Que bom que deu certo migrar todo mundo para a tabela aí. Tem uma que também perguntou: estou numa nova cidade, faço endo, pério e estética. Acham pertinente divulgar isso para os indicadores ou foca apenas numa área? Aí é com vocês, que é essa parte. O que você acha, Gedai Siqueira? Na verdade, você pode ter 3 páginas de captura. Você pode ter uma para cada especialidade. Porque não é como se a pessoa que caiu em uma das suas páginas estivesse vendo as 3 ao mesmo tempo. Mas, falando pessoalmente, é que eu não sou dentista, né? Mas falando pessoalmente, eu escolheria a área que eu gostaria de atuar. O que você gosta mais de fazer? E focaria em prospectar para isso. Porque às vezes você acha que você abrindo o leque, você vai ter mais oportunidades, só que isso não é necessariamente verdade.
Quando você consegue focar em uma coisa só e fazer aquilo bem feito, fazer uma baita de uma página de captura e ter o Instagram conversar com aquilo, que é em um segundo momento que você vai fazer, e você fica bom em fazer criativos para levar os seus possíveis indicadores daquela área que você escolheu para a sua página de captura, você consegue fazer só o que você gosta, você não precisa fazer os outros. Eu levaria aqui em conta o que você faz melhor, o que você gosta mais e terceiro, onde você tem mais margem. Então, por exemplo, o endo, muitas vezes você vai uma vez, não sei se você é especialista ou não, faz sessão única, mas uma, duas vezes você já liquida a fatura. Periodontia, se for um tratamento de um paciente com controle de doença periodontal, você precisa passar mais tempo indo naquele paciente, atendendo aquele consultório, é um casamento com o paciente. Então, como que você vai precificar isso? Quanto que você vai ter de retorno por esse tratamento devido ao número de consultas que você vai? Qualquer outra especialidade? Estética. E estética, se você está se referindo a dentística, tipo resina e sessão única, ou você está falando de prótese, que é moldagem, material de moldagem, custos envolvidos, etc. E uma série de visitas aí. Cada vez que você está se deslocando, você está diluindo o valor hora recebido. Então, faz o que gosta, faz o que faz bem, mas também faz conta para saber qual das três vale mais a pena. Porque às vezes é o que ela falou, você está atirando para todo lado, mas acaba não sendo efetivo para você. Você vai preferir muito mais, prefiro fazer uma endo, porque eu ganho mais do que fazer uma pério, por exemplo. Eu fazia endo em outros colegas, montei uma sala com microscópio, porém tenho dificuldade dos parceiros me indicarem. Doutora Catiana, mas o que você faz para os seus parceiros te indicarem? Qual que é o seu modus operandi? Você falou que ia parar de fazer delivery e pediu para eles te mandarem. E aí? Mas você teve alguma resistência por parte deles? Eles preferiram não te enviar porque estavam mais acostumados com o conforto da fidelização do paciente deles no próprio consultório? Se sim, então você precisa buscar outras pessoas que não gostam de receber os parceiros no consultório e fazer uma página voltada para isso, para quem não quer receber delivery. Mas a pessoa não quer receber porque tem uma cadeira só e trabalha full time, ou porque não gosta de ninguém ali sentado ocupando aquele espaço, usando a cadeira, usando as instalações, eventualmente quebrando alguma coisa. E aí, então, a comunicação tem que ser voltada para essas pessoas, para que elas vejam o benefício em encaminhar. E também focar no benefício do tratamento sob microscopia, por exemplo. A microscopia é uma limitação, por enquanto até hoje, para o delivery. Não tem microscópio móvel. Então, se eu preciso que o paciente seja atendido sob microscopia, eu preciso que eu ofereço um serviço aqui avançado, especializado de microscopia para o seu paciente ter o melhor tratamento possível. Então, voltar para essa comunicação para atingir essas pessoas que encaminham os pacientes. Paulinha, você diferencia os valores dependendo do dente? Diferencio. Eu até ia responder, né? Eu diferencio. Eu sempre passo para o indicador o valor de dente anterior, premolar e molar, tratamento, retratamento. Também coloco remoção de pino e selamento de perfuração. Isso tudo aí tem diferença. E eu também diferencio a minha tabela em relação à localidade. Como eu falei, eu atendo em Serrana. Então, a minha tabela de Serrana ela é diferente da de Ribeirão Preto. Logicamente, porque o meu deslocamento acaba sendo maior. E isso é embutido no meu valor, segundo eu aprendi no ODDX. Pelo amor de Deus, não vai falar mais Uber. Juntando o formular mais Uber. Não. Pelo amor de Jeová. Acho que é isso, né, amiguinho? Tem alguém... O Jota perguntou, vocês falam algo sobre contrato no curso? Jota, você deu uma boa ideia, hein? A gente não falava até ontem. A Ana mesmo perguntou isso, né, pra gente, se tinha contrato. Aí alguém perguntou o valor do negócio. Vocês entrarem no curso, vocês vão saber o valor da tabela do Léo. É isso. É isso, gente. Vixe, mais de uma hora de live, 109 loucos ouvindo sobre endodontia e delivery numa 10 horas da noite numa segunda-feira. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que amanhã às 9 horas vai ao ar a nossa aula de número 2 do Profissão do Delivery, também com lista de presença. Não esqueçam de mas jabá, o curso vale muito a assinar. pena, eu sou aluna. E o pessoal pegou a versão 1.0. Pessoal,
E os alunos que têm a versão 1.0 e estão dentro dos 2 anos da data de compra Cara. vão ter o upgrade gratuito, boladão, para a versão nova. A gente fala o nome? Oi? A gente fala o nome? Não! Versão nova. Olha só! Eu Onde não- marcamos pra esse live do sorteio? Eu não lembro se eu tô na margem de 2 anos, mas eu acho que pela minha participação hoje eu mereço, hein? Você já tem até no Telegram secreto, Paulinha. Que foi? Óbvio! Onde marcamos presença na live do sorteio. Lá na aula do YouTube. Na descrição do vídeo do YouTube tem um link lá do Google Forms com a lista de presença. Você não conseguiu concluir porque eu tive bebê. O Léo está sempre disponível para esclarecimentos. Aí, ó, a Alice já tá fazendo a boa aí. Obrigado, Alice. Quero meu upgrade. Morgana também. Você já botou a Morgana no grupo? Morgana já. Acho que já botei. Morgana, você não tá no grupo ainda? Também vou querer o meu upgrade. Todo mundo que tá nos 2 anos de prazo Todo vai ter um mundo upgrade. que veio prestigiar aí tá em busca do Eu upgrade. Acho que quem não tiver, Léo, você deveria fazer uma taxa aí, ó, eu fazendo, querendo para poder ter acesso a isso daí, hein? Não, os alunos vão conseguir renovar. Até porque... não vou dar spoiler. Ah, então ótimo, fiquei feliz. Se eu já não tiver, pelo menos eu vou ter acesso, o importante é isso. Qual o valor do curso? 3 molar. A lista de presença só para live, só para as aulas do YouTube. Só para as aulas do YouTube. Live não tem lista de presença. Ah, Morgana, vamos resolver isso aí já. Deixa comigo. Vou cobrar ele, viu, Morgana? Não passou pela minha supervisão isso aí. É isso. Obrigado, Isa. Beijo, gente. Beijo, Paulinha. Obrigada por você Gente, ter muito obrigada, disponibilizado viu? sua noite para trocar ideia com a gente. Imagina, muito obrigada a vocês pelo convite. É muito bom estar aqui e recompensar, sim, um pouquinho, né, do que vocês fizeram para mim, principalmente o Léo. Com certeza, hoje eu tô onde eu tô, justamente por essa tomada de decisão de fazer o curso. Então, se realmente eu dou uma dica aí para quem realmente quer mudar, quer fazer diferente, mas tem medo, não tenha medo. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa tomar a decisão de mudar e ser feliz na nossa vida, né, gente? Porque eu acho que o primordial é isso. Hoje eu tô muito feliz, tô entregando um trabalho de qualidade e o melhor de tudo que eu tô sendo remunerada de acordo com o que eu acho justo. Então, isso aí não tem o que pague. Então, muito obrigada a vocês aí, obrigada também a quem ficou. E quem quiser tirar mais alguma dúvida, pode mandar mensagem pro Léo ou no meu Instagram mesmo, que aí a gente vai conversando. Eu também tô aí para qualquer coisa. Beijo, Paulinha. Muito obrigado. Tchau, gente. Imagina, obrigada a vocês.